Neste vídeo, iremos falar sobre alguns equipamentos de movimentação, quais seus tipos, seus principais componentes e as suas funcionalidades. Primeiro, vamos abordar a ponte rolante. O que é uma ponte rolante? A ponte rolante é um equipamento utilizado para içar e movimentar produtos que possuem grandes volumes ou que sejam muito pesados. São utilizadas com muita frequência para carregar e descarregar navios, onde contêineres são movimentados com facilidade, segurança e rapidez. Também são utilizadas junto aos tetos de indústrias e armazéns que necessitam movimentar grandes estruturas para atender às necessidades logísticas de uma operação. O ganho de tempo, a segurança proporcionada aos trabalhadores e a facilidade no manuseio e transporte desses materiais fazem com que a ponte rolante seja um equipamento indispensável em diversas áreas de atuação. As pontes rolantes costumam ser equipamentos de grande porte, com elevada capacidade de carga e projetadas para realizarem deslocamentos nos sentidos horizontal, vertical e diagonal. E quais são as principais peças da ponte rolante? Primeiro vem as cabeceiras. Elas estão localizadas nas extremidades da viga. Nas cabeceiras estão fixadas as rodas, que permitem o movimento de translação da ponte rolante. E estas rodas se movem sobre os trilhos que compõem o caminho de rolamento. Também tem a viga, que é a principal peça da ponte rolante. Sobre esta viga, dependendo do tipo de ponte rolante, desloca-se o carro-troley. Carro-troley. O carro-troley se movimenta sobre as vigas principais da ponte rolante e é o mecanismo onde se localiza o sistema de elevação, a talha. E dessa maneira, o dispositivo é responsável pelo deslocamento horizontal e vertical da carga. Talha. A talha é montada no carro-troley e é responsável pelo movimento de elevação da carga. Dessa forma, a talha utiliza um cabo de aço para levantar um bloco de gancho ou dispositivo de elevação. Painel de operação. Dispositivo utilizado para realizar os comandos do equipamento. Em equipamentos mais robustos e complexos, é necessário uma cabine própria para a operação do equipamento. Por outro lado, em um equipamento mais simples, um controle remoto é uma excelente opção. A ponte rolante deve ser manuseada com segurança. E por falar em segurança, a norma regulamentadora que trata sobre as condições de saúde e segurança para o uso de máquinas e equipamentos de movimentação de cargas é a NR11. A NR11 foi atualizada pela portaria MTPS 505 de 29 de abril de 2016, e ela estabelece que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, dentre eles as pontes rolantes, sejam projetados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. E quem pode operar uma ponte rolante? Somente pessoas habilitadas, treinadas e aprovadas nos testes específicos podem ser autorizadas a operar pontes rolantes. E quais são os tipos de ponte rolante? Ponte rolante univiga. Ela é constituída por um projeto mais simples. Essas vigas são muito comuns em pequenas e médias empresas que precisam fazer a movimentação de cargas. E como o próprio nome já indica, esse tipo de ponte rolante costuma ter apenas uma viga. E geralmente ela é constituída por duas cabeceiras e um ou dois carros troley, que sustentam as talhas. Elas podem realizar movimentos tanto na horizontal quanto na vertical e são utilizadas em uma multitude de locais, como em depósitos de empresas, abastecimento de serraria, marmorarias e dentre outros. Ponte rolante biviga. Esse tipo de ponte rolante pode fazer o carregamento e movimentação de cargas mais pesadas do que a ponte univiga, por exemplo. As pontes rolante biviga, como o próprio nome já supõe, possuem a duplicidade de vigas que permite o carregamento e movimento de cargas ainda muito mais pesadas. Pórticos rolantes.
Esse tipo de ponte rolante é de fácil instalação e, por conta da sua praticidade, ele é muito utilizado para trabalhos que exigem menos cargas. Essas são as versões mais otimizadas de pontes rolantes e têm seus trilhos instalados no chão. São mais utilizadas em espaços abertos, além de poder substituir guindastes e pontes em galpões, que não possuem estrutura para comportar pontes rolantes. Pontes suspensas. As pontes suspensas acabam por ser soluções mais baratas do que as pontes rolantes em si, e geralmente elas podem ser instaladas em lugares sem colunas de sustentação. Por serem soluções mais baratas, muitas empresas que precisam fazer a movimentação de carga costumam instalar as pontes suspensas ao invés das pontes rolantes. Porém, diferente das pontes rolantes, nesses equipamentos a viga principal percorre por baixo das trilhas das vigas, onde se encontra o caminho de rolamento. Agora que ampliamos os nossos conhecimentos sobre pontes rolantes e suas tipologias, iremos abordar outro equipamento muito importante para a logística e indústria em geral, os caminhões-comboios. Também chamados de carrinhos-comboios, funcionam de forma semelhante a uma locomotiva. Os comboios são equipamentos muito utilizados em empresas de pequenos e médio portes, para o reboque de uma série de pequenos vagões, contendo em cada um determinados tipos de materiais. Em resumo, os caminhões-comboios são essenciais no abastecimento e lubrificação de veículos que estão distantes da sua base, apoiando, por consequência, a logística da empresa, visto que o custo operacional para o deslocamento de maquinários a um ponto de fornecimento, por exemplo, seria inviável. A principal qualidade do comboio é o fato de poder deslocar o material em distâncias menores do que aquelas percorridas pelas empilhadeiras. Os comboios transportam grandes números de materiais por média distância, porém de forma econômica e segura, garantindo uma maior qualidade e produtividade para as empresas. Por fim, iremos abordar outro equipamento super importante, que são as esteiras transportadoras. Uma esteira transportadora consiste em duas ou mais polias que movimentam uma superfície em que determinados materiais ou objetos são transportados. Ela é muito usada principalmente na mineração. Esteiras transportadoras são muito usadas no transporte de sacarias e também na área de construção, podendo-se transportar os materiais areia, brita, cimento até o local de construção. Por se tratar de um equipamento de uso diversificado, cada esteira deve ser produzida de acordo com as especificações exigidas para o tipo de trabalho. As esteiras são utilizadas desde o começo do século XX, servindo para reduzir o tempo de transporte e principalmente os custos dos processos produtivos. Dependendo de sua aplicação, elas podem ser automáticas ou manuais. Muito embora, atualmente, as esteiras automáticas sejam as mais indicadas em qualquer tipo de atividade. Mas qual a importância das esteiras na indústria de distribuição? As esteiras na área de distribuição servem para acelerar o trabalho, evitando que o processo de transporte seja feito manualmente, bloqueando possíveis acidentes que possam ocorrer entre os colaboradores. As esteiras transportadoras geralmente são motorizadas, o que facilita a circulação dos materiais volumosos ou mais pesados. Como em qualquer tipo de indústria, o principal objetivo é atender a demanda, as esteiras transportadoras na indústria são equipamentos essenciais para atender à exigência da maior parte dos processos produtivos. Esses três últimos equipamentos que abordamos são extremamente importantes para que a rotina de trabalho seja seguida e os prazos estabelecidos sejam respeitados e cumpridos. Caso contrário, carregar muitos materiais pesados atrasaria muitas etapas de produção e trabalho, o que não é bom, nem para o colaborador e nem para as empresas. E aqui encerramos o quarto vídeo e gostaríamos de destacar as ferramentas de visualização escolhidas pela equipe. Foram duas plataformas incríveis e elas podem ser utilizadas como instrumento educacional pelas empresas. O Animake, próprio para animações,
E o Canva, mais conhecido, que engloba quase tudo atualmente: apresentações, animações e criação de conteúdo. Agora siga para o nosso último vídeo que apresenta os protótipos físicos desenvolvidos pela equipe relacionados ao conteúdo. Obrigada pela atenção.